Olá pessoal, vamos lá? Nós vamos fazer a correção, né, dos exercícios que eu dei para vocês sexta-feira, não é isso? Olha, aquela folha de atividades envolvendo a mudança de estado físico, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, né? Então nós vamos começar aqui, olha, eu vou te dar aqui pertinho do meu celular, eu vou te dar aqui o desenho um quadrinho, né? Uma charge aqui, olha. Então nós temos o primeiro quadrinho, o gelo derretendo, ou seja, ele sofrendo uma pam 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 pam. Depois, do segundo quadrinho, nós já temos a água totalmente no estado líquido, tudo bem? Olha, tô dando para vocês perceberem, claro, né? Depois, terceira nuvem, depois o bonito do Cascão falando. Não adianta, você não agrada de jeito algum. Falando, né, com quem? Com a nuvem. Não é isso que ele está dizendo? Ó? Você não agrada de jeito algum. Então vamos lá. Aí ele falou o seguinte, olha. Os fenômenos são, né, na sequência, letra A, uma solidificação. Então nós vamos analisar aí, vocês estão com a folha, vocês vão ver que o primeiro quadrinho está representando aí o gelo derretendo. Não é isso? Olha, o gelo está derretendo. Então, na verdade, o primeiro quadrinho ele está fazendo uma fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, não é isso? Olha, então vamos continuar aí, olha. Aí depois ele derreteu, né? Depois, ó, ele está mostrando lá a água do segundo quadrinho que estava no estado líquido. Depois ele está mostrando lá em forma de nuvem, né? Quer dizer, que ele vaporizou, né? Houve uma evaporação, que ela está no estado gasoso, né? Ou seja, ela vaporizou. Então, na verdade, o primeiro aqui, ele está representando, vou mostrar para vocês de novo, né, tortinho eu, olha, aqui ó, ele está fundindo, né, que ele está derretendo, depois ele já está no estado líquido, e aqui de novo a água está evaporando, tá vendo, olha, tudo bem? Então, na verdade, nós temos dois estados físicos, nós temos a fusão e nós temos a evaporação. Tá? A evaporação. A evaporação é quando ela vai passar do líquido para o gasoso, né? Ou o vapor, vou colocar aqui vapor por quê? Como eu falei para vocês, a diferença de vapor e gás, né? O vapor é quando ainda está havendo uma transformação, por isso que a gente chama de vaporização. Então, enquanto tiver líquido e ele estiver mudando de estado físico, é uma vaporização. Depois que não ocorre mais mudança, aí sim nós já temos o estado gasoso, né? Que é o gasoso propriamente dito. Tanto é que você fala, que a gente fala, quais são os três estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. A gente não fala sólido, líquido e vapor, tá? Então cuidado, ocorre vapor enquanto há mudança, transformação. Depois que não ocorrer mais líquido transformante, é gasoso, tá bom? Então, nesse caso, olha, a letra A não pode ser porque a solidificação é a passagem do líquido para o sólido, então está descartado. A segunda poderia, né? Fusão, tá certo? Mas liquefação não, porque liquefação é a passagem do estado gasoso para o líquido. A letra C de casa, uma fusão e uma evaporação. E realmente é uma evaporação mesmo, né? A evaporação, como eu falei para vocês, é um tipo de vaporização, né? Que a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor. Não é isso que nós vimos aí? Mas a vaporização ela tem três tipos: evaporação, ebulição e calefação. Né? Aqui você fala, mas por que evaporação? Porque vocês podem ver, olha, que a água está passando lentamente do estado líquido para o gasoso. Né? A representação na figura aí, olha para vocês, é do líquido, né, para o gasoso. Então é um processo espontâneo, tá? Olha, então na verdade o número 1 seria a letra C de casa, tá? Se tiver dúvida é só vocês me perguntarem. Depois a letra D, sublimação. Não, a sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso, tá? A ebulição e evaporação, ó, ebulição não pode ser porque a ebulição é um tipo de vaporização que eu falei para vocês, só que é uma passagem
rápida, né? E aí a evaporação já poderia ser, mas não, então fusão e evaporação. Ah, espero que vocês estão entendendo tudo e acertando, é isso? Então nós vamos agora para o número 2, que é o exercício que está se tratando de temperatura, o ponto de fusão e ponto de ebulição. Né? Eu comentei com vocês, só para a gente dar uma recordada, que toda substância, né, ela pode se encontrar em qualquer estado físico. Vai depender de quê? Do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Não é isso? Olha. Então, seriam os pontos, a temperatura, né, que são propriedades específicas da matéria. A gente identifica cada substância através do seu ponto de fusão, ponto de ebulição. É como se fosse a identidade da substância. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, ele me deu aí, no número 2, né, aí as 5 substâncias, A, B, C, D e E. E me deu o ponto de fusão e ponto de ebulição de cada uma delas, né, ó. O ponto de fusão de A menos 180. O que significa isso? Que a menos 180 graus ele vai passar do estado sólido para o líquido, tá? Depois, o ponto de ebulição, menos 45. Então, quer dizer, ele vai passar a menos 45 graus do estado líquido para o estado gasoso, para o vapor. É isso? Olha. Agora, o que nós sabemos? Que entre menos 180 e menos 45, ele se encontra no estado líquido, tá? E temperatura menor do que 180 graus negativo, ele está no estado sólido. E acima de menos 45, ele está no estado gasoso. Não esqueça que menos 45 é maior do que menos 180. Tudo bem? Então, gente, não é difícil. Então, vamos lá. Letra A, né? Eu falei só da substância A, que depois nós vamos responder. Ele falou o seguinte, nas condições ambientes, quer dizer, olha, a temperatura de 25 graus Celsius, tá vendo? Olha, ele perguntou qual o estado físico de cada uma das substâncias, né? Olha, então ele está querendo analisar a 25 graus Celsius. Ô pessoal, depois a letra B, num dia frio, cuja temperatura é de 5 graus Celsius, né? Qual é o estado físico? E a letra C, num dia quente, cuja temperatura é 35. O que a gente poderia fazer aqui, né? Para depois não ficar repetindo tudo. A gente poderia montar um quadro, tá? Só para facilitar a nossa vida, e representar substâncias, ó. Tá? Então, nós vamos representar cada uma das substâncias. Tá? Ó, o quadro horrível, né? Então, nós vamos colocar aqui, olha, a substância A, a substância B, a substância C. Vocês podem fazer isso, tá? Quem não fez, vai acompanhando aqui comigo. Ó. A substância D e a substância UFE. Tá? Não tem muita coordenação, não. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar a temperatura, as 3 temperaturas que foram me pedindo. Então, quer dizer, eu vou resumir esse exercício aqui nesse quadrinho, tá? Olha, primeiro, ele me pediu na temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, né? Qual é o estado físico de A? Não é isso? De B, C, D e E. Depois, na temperatura de 5 graus Celsius, olha. Tá vendo? E a letra C, na temperatura de 35 graus. Então, vai ficar fácil para a gente analisar. Tá? Eu acho que a gente fazendo pelo quadro vai ser muito mais fácil para vocês. Vocês não têm que repetir muito. Lourenço, eu não fiz assim. Não tem problema, né? Você analisando os estados físicos separadamente, você vai conseguir fazer, claro, tá? Então, vocês vão me ajudar a partir de agora, tá? Então, nós vamos pegar aqui a substância A. A substância A, quando ela tiver a temperatura de 25 graus Celsius, depois 5 graus Celsius e 35 graus Celsius, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma delas para vocês e vou representar aquela fila de aquecimento que eu dei na matéria para vocês, né? Aquela fila eu vou ter que representar aqui em cima.
Tá vendo? Eu vou representar de cada uma delas aqui, olha, separadamente. Eu vou representar primeiro a substância A, o ponto de fusão dela é menos 180 graus, né? Olha, menos 180, e o ponto de ebulição, ele é menos 45 graus. Tá vendo? Olha, então vocês vão analisar comigo aqui, ó. No ponto de fusão, quais são os estados físicos que eles se encontram? É isso, ó. No ponto de ebulição, quais são os estados físicos? A partir daí, para ficar mais fácil para vocês, nós vamos localizar, tá? Qual temperatura, e a partir daí nós vamos analisar o estado físico. Então, o que nós sabemos? Que no ponto de fusão, ele se encontra no estado sólido e líquido ao mesmo tempo, tá? No ponto de ebulição, no estado líquido e no estado de vapor. Se colocar gasoso também não tem problema, tá vendo? Então, olha só, se ele está passando do estado sólido para o líquido a 180 graus negativo, qualquer temperatura menor do que menos 180, ele se encontra no estado sólido. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, quando ele chegou a 180, ele se encontra nos dois estados físicos. Agora, aqui, chegou a 180, ele já passou totalmente para o estado líquido, então ele vai começar a aquecer, o líquido vai começar a aquecer até chegar a menos 45. Então, entre 180 e menos 45, ele se encontra no estado líquido. Quando ele chegar a 45 graus, aí ocorre aquela mudança. Durante a mudança de estado físico de uma substância, a temperatura é constante. Quer dizer que enquanto nós tivermos aqui, ó, peguei o cubinho de gelo, vou dar exemplo de gelo. Ele está derretendo, vou pôr o termômetro lá dentro. Ele está a 0 grau. Enquanto tiver um pedacinho de gelo, né, tem substância no estado sólido, então temperatura é 0 grau. Estou falando do gelo. Igual aqui, ó, eu vou pegar a substância no estado sólido. Ele vai fundir, ele vai do sólido para o líquido. Enquanto tiver um pedacinho de sólido, ainda para mudar, ele ainda é 180. Então, durante toda a mudança, tá? Olha, do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou do líquido para o vapor, a temperatura é constante, ela não varia, tá? Ela não varia durante a mudança de estado, tá? Tanto é que nós vamos chamar de temperatura de equilíbrio do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, o vapor, tá? Aí chegou a menos 45. A menos 45 ele muda do líquido para o vapor, né? Ou depois gasoso, propriamente dito. Qualquer temperatura acima de 45 graus, ele se encontra no estado gasoso. Ah, Lorenzo, vou pôr vapor. Tudo bem, não tem problema, tá? Porque às vezes ainda há mudança, tá? Deixa eu colocar aqui só para ficar tudo bonitinho, porque aí eu vou usar essa fila aqui com vocês para a gente analisar cada uma das substâncias, tá? Então, espero que vocês não tiveram dúvida nessa questão, porque ela é muito fácil, né, gente? Ela não é difícil, ela é bem fácil essa questão aqui. Não é isso que vocês acharam? Facinho? Então, vamos ver aqui comigo, olha. Vamos lá. Vou usar o verde, tá? Então, a substância A 25 graus Celsius. Olha, onde que se localiza o 25 graus Celsius? A gente vai ver que a 25 graus Celsius, ele é maior do que 45 graus negativo. Então, ele está, olha só, à direita de menos 45, né? Porque aqui é menos 45, menos 44, menos 43, e assim vai, porque são números negativos, né? Quanto mais próximo de zero, maior vai ser o valor de grandeza, não é isso? Então, vocês vão me ajudar aqui, olha. Então, quando ele estiver a 25 graus Celsius, isso quer dizer que ela vai estar no estado gasoso, né? Ela se encontra no estado gasoso, é maior do que 25. Vamos lá. A 5 graus Celsius, olha, 5 graus Celsius é maior do que menos 45. Então, qual é o estado físico que A se localiza, que se encontra? Também gasoso. Depois, 35 graus. Olha, ele falou em dias quentes, cuja temperatura é 35. Ó, 35 é maior do que menos 45. Logo, ele se encontra no estado gasoso, tá? Então, corrija aí bonitinho, direitinho. Vamos lá, tudo bem?
valores do ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, me ajuda aqui, ó, substância B. A substância B, ele falou que já é outra substância, tá? Cada substância tem seu ponto característico. Ele falou que o ponto de fusão dele é 35 graus negativo, né? E o ponto de ebulição, 30 graus. Então, o que nós vamos ver aqui, ó? Menos 35 e 30, tá? Vamos ver aqui, ó, qualquer temperatura menor do que 35 negativo, sólido, né? Entre menos 35 e 30, líquido. 30 graus Celsius, olha, ele se encontra no estado líquido e vapor, né? E qualquer temperatura acima de 30, ele se encontra no estado gasoso, tá? Então, vamos ver aqui comigo, olha, a 25 graus Celsius, qual que é o estado físico da substância B? Olha, 25 graus está entre menos 35 e 30. Vamos supor que está mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Se está mais ou menos aqui, qual é o estado físico que se localiza? No estado líquido. Tá vendo? Vamos lá para 5 graus Celsius. Olha, 5 graus Celsius está entre menos 35 e 30. Né? Ele está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, ele se encontra também no estado líquido. Pronto. Depois, a 35 graus Celsius, olha só que chique, ó. 30 graus, ele já está mudando o líquido para o gasoso, né? O vapor, tá vendo? Então, quer dizer que 35 graus é maior do que 30. Então, se é maior do que 30, a substância B se encontra no estado gasoso. Tá? Olha só que legal. Espero que vocês estão entendendo, né? Agora, vamos lá. A C, a substância C, como sempre, muda o ponto de fusão, ponto de ebulição e usa o mesmo diagrama, né? Então, vamos lá, letra C. Letra C, qual é o ponto de fusão dele? O ponto de fusão dele é 10 graus, ó, e o ponto de ebulição, 120 graus Celsius. É isso, olha lá, 10 graus positivo, ponto de fusão, e 120 graus Celsius, o ponto de ebulição. Não é isso? Olha. Então, vamos lá. De novo, olha. 25 graus Celsius, a substância C a 25 graus Celsius. Qual que é o estado físico dela? Olha, se a 10 graus Celsius ela passa do sólido para o líquido e 25 graus Celsius está entre 10 e 120, ele se encontra no estado líquido. Vamos lá. 5 graus Celsius, olha, 10 graus Celsius está passando do estado sólido para o líquido. Então, qualquer temperatura menor do que 10 para a substância C, né, ela se encontra no estado sólido. Tá vendo? No estado sólido. Depois, 35 graus Celsius, olha, a substância C a 35 graus Celsius, vamos lá, 35 está entre 10 e 120. Se 35 está entre 10 e 120, isso significa que o estado físico dela é o estado líquido. Tá vendo? Olha, tudo bem? Aqui, ó, está mais ou menos aqui, né? Vou chutar. Depois a letra D. Vamos lá. Pessoal, espero que vocês estão entendendo, né? Letra D, vamos lá comigo, ó. A letra D, ele me deu que o ponto de fusão dele é menos 60 graus negativos, né? E depois o ponto de ebulição, 15 graus positivo. É isso, olha? Certinho? Então, vamos ver aqui comigo, olha. Então, vamos lá. A substância D a 25 graus Celsius, olha, presta atenção. 15 graus Celsius é o ponto de ebulição. Ele está passando do líquido para o gasoso, né? Se ele está passando do estado líquido gasoso, qualquer temperatura acima de 15, ele se encontra no estado gasoso. Aqui ele está a 25 graus Celsius, isso quer dizer que ele se encontra no estado gasoso. Tá vendo? Chique. Então vamos lá, 5 graus Celsius, ó. A substância D a 5 graus Celsius está entre 60 e 15, né? Se ele está entre 60 e 15, isso quer dizer que ele se encontra no estado líquido, certinho, gente? Ó,
5 graus está entre 60, negativo e 15. Tá? Olha, não pode esquecer que é negativo. Então, ele se encontra no estado líquido. Concorda aqui, ó? 5 graus Celsius. Ó. Depois, letra D. 35 graus, ó. 35 graus é maior do que 15. Né? É maior do que a temperatura com que ele está mudando do estado líquido para o vapor, ou do estado líquido para o gasoso. Então, se é maior, isso quer dizer que ele se encontra no estado gasoso. Tá vendo? E para finalizar, vamos para a letra E de escola. Ai, que saudade da escola, santo Deus. Não vejo a hora de voltar. Então, vamos lá. O E. O ponto de fusão dele vai ser 70 graus Celsius, né? E o ponto de ebulição, ó, 320 graus Celsius. Não é isso? Tá certinho, letra E? 70 pontos de fusão e 320 pontos de ebulição. Eu falei, não, mas não é um ponto muito alto não, né? Imagina o ponto de fusão do ferro que eu falei para vocês, ele é 2.000 e poucos graus Celsius de fusão, hein? Derreter. Então, me ajuda aqui. Então, vamos lá. 70 é o ponto de fusão, né? Então, vamos ver. A substância é a 25 graus Celsius. Ó. 25 graus Celsius é menor do que 70. É menor do que o ponto de fusão dele. Logo, o estado físico que se encontra a 25 graus Celsius vai ser estado sólido, né? Ó, menor do que 70. Vamos ver agora os 5 graus Celsius. Ó, a 5 graus Celsius também é menor do que 70, não é isso? Então, quando ele estiver no dia frio a 5 graus Celsius, isso quer dizer que a temperatura dele é menor do que 70. Então, ele se encontra no estado sólido. Olha que chique. E a 35 graus Celsius? E aí, galera? 35 é menor do que 70. Se 35 é menor do que 70, também ele se encontra no estado sólido, tá? Pessoal, e aí, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam, vocês me perguntem, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado que eu vou explicar para vocês, tudo bem? Pode ir para a próxima aí, agora o número 3? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui, né? Vamos apagar nosso quadrinho aqui, nosso quadrinho chique, e vamos para o número 3, tá? Que praticamente é o mesmo tipo de exercício, não é isso? Então vamos lá, 3, que é o exercício da FUVEST, um dos vestibulares mais difíceis, né? Ele é de São Paulo. Então vamos lá. Ele te deu, olha que legal isso, ele te deu 3 substâncias, ele te deu o oxigênio, né? Todo mundo sabe o que é o oxigênio. Isso, ó, o oxigênio do ar atmosférico, respiração. Galera, olha só a temperatura de fusão do oxigênio. Olha a temperatura que o oxigênio vai passar do estado sólido para o líquido. Olha a temperatura de 218,4 graus negativo. Olha só. E olha a temperatura que ele vai passar do líquido para o gasoso. 183 graus negativo. Galera, é muito baixo, né? Temperatura muito baixo. Não é isso? Ó. Agora o fenol. O fenol é um tipo específico de álcool, tá? Nós temos vários tipos de álcool. Nós temos o etanol, que é esse da bebida, do combustível. Nós temos que é usado na bebida, né? Então, olha só, nós temos aí o metanol. O metanol é um tipo de álcool que é usado, gente, nesses carros de corrida, de Fórmula Indy, essas coisas assim, seria o combustível deles, tá? E temos outro tipo de álcool também, a glicerina, né? Todo mundo já ouviu falar na glicerina. E a terceira substância é o pentano, que é um hidrocarboneto derivado do petróleo, pode ser um dos constituintes da gasolina, tá? Então, ele te deu aí essas 3 substâncias e perguntou qual o estado físico dessas substâncias, a temperatura ambiente. Então, o que vocês têm que guardar? Sempre a temperatura ambiente, e meu pincel falhou, né, galera? Ó, a temperatura ambiente, nossa, que feiura, tá?
Ó, a temperatura ambiente para nós aqui é igual a 25 graus Celsius. Tem que guardar? Tem, tá? Tem que guardar isso aí, muito fácil de guardar. Então ele quer saber os estados físicos do oxigênio, do fenol e do pentano, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Primeiro, do O2, que é o oxigênio, tá? Olha, então vamos usar a nossa fila de aquecimento aqui, né? Que essa fila é mais fácil de vocês entenderem, não é isso? Eu acho muito mais fácil, né? Ó, então vamos lá, fila de aquecimento. Então ele te deu aqui, olha que legal. Ele te deu o ponto de fusão, te deu o ponto de ebulição, né? Do oxigênio. Então o oxigênio é menos 218 graus. É isso, ó. 0,4, desculpa aqui, deixa eu pôr 4 aqui. E o ponto de ebulição, menos 183 graus Celsius. É isso? Aí, olha só, não podemos esquecer, ponto de fusão, sólido, líquido, né? Aqui, líquido, gasoso ou vapor. Então, qualquer temperatura abaixo do sólido, né? Do ponto de fusão, ele vai ser sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, líquido, e acima do ponto de ebulição, ele vai ser gasoso, tá? Então, pergunto para você, né? O oxigênio a 25 graus Celsius, ele se encontra qual estado? Gente, isso aí a gente vê na prática, né? Qual é o estado físico do oxigênio, a temperatura ambiente? A gente está vendo na prática, o que a gente não respira o ar, não é isso? Então, o oxigênio, a temperatura ambiente, ele se encontra no estado gasoso. É isso? É só a gente sentir, ó. Nossa, essa ar, ó. Tá vendo? Então, vamos lá, o próximo aí. O próximo foi o fenol, tá? Não vou colocar a fórmula química dele não, porque vocês ainda não sabem, né? Então, é o tipo de álcool que eu comentei com vocês. Então, me ajuda aí, ó. Eu vou representar aqui a fila de aquecimento. Já vou colocar aqui o ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Então, o ponto de fusão dele é 43 graus, não é isso? Olha. E o ponto de ebulição, 182 graus. Tá vendo? Olha, tudo bem? E deixa eu só falar uma coisa para vocês, 182, esse álcool comum, né, o etanol, a temperatura de ebulição dele é aproximadamente 70 graus, tá? Aproximadamente, tá bom, gente? Olha, e agora esse outro álcool, 182, tá? Aí ele quer saber, e a temperatura de 25 graus Celsius? A temperatura de 25 graus Celsius, olha, ela é menor do que o ponto de fusão. Então, ele se encontra no estado sólido, tá? Então, o fenol, ele se encontra no estado sólido, tudo bem? Aqui, ó, menor do que 43, então, 25 está mais ou menos aqui, tá? Então, vamos lá, o próximo, pentano, que é um dos derivados da gasolina, ó, pentano. É um hidrocarboneto, substância formada apenas de carbono e hidrogênio. Então, vamos ver ele aqui. Vou representar o ponto de fusão dele, olha só, menos 130. Né? Ó, menos 130 graus. O ponto de ebulição, 36,1 grau. Não é isso? Ó? Então, olha só, galera. A temperatura ambiente, qual é o estado físico dele? Olha, a 25, aqui, menor do que 130 negativo, sólido, né? Entre menos 130 e 36, ele vai ser líquido. E qualquer temperatura acima de 36, ele vai ser gasoso. 25 está mais ou menos aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Essa minha coordenação tá beleza, né? Então, qual é o estado físico dele? O estado físico dele vai ser estado líquido. Tá vendo? Aí, galera, espero que vocês tenham entendido, né? Não é muito difícil, não é facinho, não é? Então, vamos para o próximo. Igual eu falei para vocês, se tiverem dúvida, é só me perguntar, tá? Vamos lá. Não deixa passar a dúvida, não. Isso aqui, presta atenção. Às vezes vocês vão falar assim, ah, mas dá não só de química. Não. Isso aí é essencial para o estudo da física. Como eu já estou
trabalhando com vocês aí, os estados físicos, mudança, temperatura, em química, né? Aí eu já vou aproveitar, porque a gente vai estudar tudo isso na física de novo? Não, né? Então a gente já pega e já estuda tudo de uma vez, né? Porque isso aí vai precisar para a física. Então não tem problema eu estar colocando um caderno de química, vai falar, tá tendo... não está tendo mais aulas de química do que física, não. Por que que eu não quis? Eu não quis dividir, colocar algumas matérias aqui na química e a continuação na física. Não, tá? Eu estou colocando tudo porque são pré-requisitos para o estudo na física, tá? Com certeza. Então agora nós vamos para o número 6. Então vamos lá. Número 6 ele falou o seguinte: aquecendo-se continuamente uma substância pura a pressão constante, quando se observa a passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura do sistema. Então, olha só, ele falou que é uma substância pura. Eu falei para vocês, né, olha, aquecendo continuamente. Eu falei que durante a mudança de estado físico de uma substância pura, né, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição elas são constantes. Tá? Por que uma substância? Quando você fala de substância pura, é que só tem aquele tipo de componente. Se for só água, só H2O. Se eu falar assim para você, a água que nós temos em casa é uma substância pura? Não, ela não é substância pura, não. Ela tem cloro, ela tem outras substâncias, tá? Agora, cada componente, ó, a água, o cloro, cada uma delas sozinha é uma substância pura. Tá? Que vai ser até o nosso próximo estudo na química a partir da semana que vem. Tá? Então, cuidado. A água da nossa casa ela tem pureza, ou seja, ela é isenta de micro-organismo, que é diferente. Tá? Olha, agora substância pura é quando só tem um componente. Tá? Então, todo mudança de estado físico, como só tem um tipo de substância. E nesse caso, olha, quando muda de estado físico, o que é o objetivo? Você fornecer energia para enfraquecer as forças de ligações, né? Igual eu tenho a água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Mas o que varia de um estado para o outro? O enfraquecimento das forças de ligações, aquelas forças que mantêm as moléculas unidas. Tanto é que no estado gasoso, né, praticamente essas forças de ligações são inexistentes. Eu já tinha explicado isso para vocês, tá? Olha, então a quantidade de energia que você vai utilizar para romper e enfraquecer as ligações vai ser a mesma. E a temperatura depende da energia. Se a energia é constante, a temperatura também é. Tá? Olha, elas são diretamente proporcionais. Então ele falou o seguinte, né? Que a substância pura, durante a mudança de estado físico de uma substância pura, o que acontece com a temperatura? Fez um barulhinho aqui. A temperatura ela vai ser constante. Então vamos ver a letra A. A temperatura é constante e igual ao ponto de ebulição. É constante mesmo depois que todo sólido tenha desaparecido? É constante enquanto a sólido? Aumenta gradativamente? Aumenta até acabar todo sólido? Olha só o que ele falou. Eu vou ler de novo. Ó. Aquecendo continuamente uma substância pura, pressão constante. Quando se observa a passagem do estado sólido para o líquido, a temperatura, olha só, ele está falando que está passando do estado sólido para o líquido, né? Então está havendo uma fusão, tá? Olha, vai ser muito importante, tá? Aí ele falou lá, olha, a temperatura é constante igual ao ponto de ebulição? Não, né? Você está passando do sólido, qual foi você? Está passando do sólido para o líquido, ele está falando do ponto de fusão. Não é isso? Ó? Então, o ponto de fusão, ele é constante. Porque a substância é uma substância pura, né? Porque é uma substância. E toda substância é pura, tá? A gente vai falar nisso depois. Então, olha só. Então, preste atenção aí. Ele falou, ela é constante igual ao ponto de ebulição? Não, né? A temperatura que a substância passa do estado sólido para o líquido não é a mesma que ele passa do líquido para o gasoso. Então, isso está errado. É constante mesmo depois que todo sólido tenha desaparecido? Não, olha, se todo sólido
desapareceu, a tendência vai ser o quê? Aumentar a temperatura, né? É constante enquanto há sólido? Tá certo, tá? Então vai ser a letra C. Isso quer dizer que a temperatura vai ser constante enquanto houver sólido. E agora, a partir do momento que não houver mais sólido, ela começa a aquecer novamente, tá? Então a letra C de casa, tá? Então vamos para o próximo, número 11. Eu acho que vai dar pra gente corrigir só os de classe, né? Que é o que eu tô vendo. 11. O 11 é rapidinho também. O 11 ele falou o seguinte, ó, bolinhas de naftalina, ao serem colocadas em armários, com o decorrer do tempo, diminuem de tamanho. A causa desse comportamento deve-se ao fenômeno de... Então, olha, a naftalina, dei exemplo para vocês, ela vai passar do sólido para o gasoso. Então, é uma sublimação, é a letra D de dado, tá? É uma sublimação. Tá vendo? A número 12 me parece, né, que já tinha uma questão dessa na apostila. É isso, colocando-se água bem gelada num copo de vidro, em pouco tempo, este fica molhado por fora, devido à formação de minúsculas gotas de água. Para procurar explicar esse fato, propuseram-se as duas hipóteses seguintes. Se aparece água do lado de fora do copo, então o vidro não é totalmente impermeável à água. As moléculas de água atravessando lentamente as paredes do vidro vão formando minúsculas gotas. Né? Olha só, ela não é totalmente permeável? Vai ter ali orifícios, buraquinhos do copo? Claro que não. Né? B. Se aparece água do lado de fora do copo, então deve haver vapor, isso aí, vapor de água no ar. O vapor de água entrando em contato com as paredes frias do copo, se condensa em minúsculas gotas. Então, de cara, né, nós já fizemos aí, ó, o número 12 vai ser a letra B, porque ocorre uma condensação. Se é uma condensação, é a passagem do vapor para o líquido, né? Nós já fizemos essa questão, não é isso? Tudo bem, galera? Espero que vocês estão entendendo, né? Depois, eu vou ver se a gente consegue fazer os outros, né? Eu acho que vai dar para fazer. Olha, vamos aos exercícios propostos. O número 1. Então, vamos lá. Vai ficar um pouquinho extenso, mas pelo menos vai dar para a gente acabar essa correção. Isso, ó. Porque os primeiros eu fui explicando mais para vocês. Número 1, então ele te deu um quadro, né? E falou, ele falou o seguinte, olha, o naftaleno, comercialmente conhecido como naftalina, que a gente acabou de falar, né? Empregado para evitar baratas em roupas, funde-se em temperaturas superiores a 80 graus Celsius, tá? Então ele falando que ele vai fundir. Se ele vai fundir, o ponto de fusão dela é maior, né, superior do que 80 graus Celsius, né? Aí ele falou, sabe-se que bolinhas de naftalina, a temperatura ambiente tem suas massas constantemente diminuídas, terminando por desaparecer sem deixar resíduos. Esta observação pode ser explicada pelo fenômeno, nós acabamos de fazer aí, né, galera, aí no número 11, dos exercícios de classe. Então, é uma sublimação. Então, o número 1 vai ser a letra B de bola, sublimação. Né? Quando ela passa do estado sólido para o estado gasoso, né? Ele vai passando lentamente. Número 2. Qual o estado físico sólido e gasoso das substâncias da tabela a seguir quando as mesmas se encontram no deserto da Arábia, a temperatura de 50 graus Celsius, né? Então, nós já fizemos exercícios desse tipo, e aqui o bom é que ele pediu para você analisar só a temperatura de 5 graus Celsius, né? Então, vamos lá, o número 2. Não é isso? Então, ele te deu o clorofórmio, te deu o éter, o etanol, o fenol, álcool, o pentano, tá? Então, etanol e fenol, não é isso? São álcoois. Pentano, eu falei para vocês, eles usam, o fenol é um álcool, pentano é derivado direto do petróleo, né? Um dos constituintes da gasolina que eu tinha comentado.
O éter, antigamente, eles usavam o éter como anestésico, tá? Olha, e só pra gente finalizar o clorofórmio, né? Das substâncias que pertencem à classe do clorofórmio que vocês conhecem é o formol, não é isso? Olha. Então, vamos lá. Ele quer saber qual é o estado físico do clorofórmio a temperatura de 50 graus Celsius. Eu vou colocar aqui o clorofórmio. Isso, ó. Eu vou analisar, eu vou dar fluido de aquecimento para vocês, né? E nós vamos analisar cada um deles de novo, tá? Olha, então vocês vão me ajudar aí, tá? Eu acho que eu nem vou escrever aqui não, vocês vão me ajudar aqui, né? Continuando aí no quadrinho. Ele falou que o clorofórmio, olha, o ponto de fusão dele é menos 63. É isso? Olha, vamos lá. Vamos olhar aqui no exercício, vamos ver se dá para vocês verem. Olha, ele falou que o clorofórmio, o ponto de fusão dele é menos 43. Deixa eu fazer aqui um tudo dele, né? Não sei, eu acho que o começo está perdido, ó. Então, menos 63, né? E o ponto de ebulição dele, 61 grau positivo. Então, a 50 graus Celsius, ele se encontra em qual estado físico? Olha, vamos ver, ó. A 50 graus Celsius, o clorofórmio encontra-se no estado líquido, ó, está entre menos 63 e 61. Então, ele se encontra no estado líquido. Tudo bem? Então, vamos para o próximo aí, ó. O próximo seria o éter. Então, vão comigo aqui. Fila de aquecimento novamente, ponto de fusão, ponto de ebulição. Ele falou que o ponto de fusão dele é menos 116 e o ponto de ebulição 34. Não é isso que ele falou, galera? Vem comigo direitinho, olha. O ponto de fusão menos 116 e o ponto de ebulição 34. A 50 graus Celsius, qual é o estado físico dele? Nós estamos analisando 50 graus Celsius todas as substâncias. Então, a 50 graus Celsius, ele se encontra no estado gasoso, olha. Tá vendo? Ele é maior do que o ponto de ebulição. Não esqueça, ó, mudança sólido, líquido, líquido, vapor, líquido gasoso, tá? Agora vamos para o próximo aqui, ó. Quem que é o próximo? O próximo é o etanol, que é o álcool combustível, o álcool que a gente conhece, né? Vamos ver qual é o estado físico dele. Ele falou que o ponto de fusão do álcool, olha, o ponto de fusão, que é o primeiro, ele vai ser 117 graus negativo, tá? E o ponto de ebulição dele, 78. Lembra que eu falei para vocês que era aproximadamente 70? Porque isso depende também de altitude, tá? Então, vamos ver. 50 graus Celsius está entre menos 117 e 78. Então, isso quer dizer que eles se encontram no estado, ó, 50 graus Celsius, como está entre eles, no estado líquido. Concorda? Olha lá, não é? Ó, 50 graus Celsius no estado líquido. O próximo aí, o fenol. O fenol, ele falou que o ponto de ebulição dele é ponto de fusão 41. É isso? Ó. E o ponto de ebulição 182. Certinho? Ó. Ponto de fusão 41, ponto de ebulição 182. A 50 graus Celsius, 50 graus Celsius está entre 41 e 182. Então, ele se encontra no estado líquido. Ó, antes do ponto de fusão sólido, no ponto de fusão sólido líquido, entre o ponto de fusão e ebulição líquido, no ponto de ebulição líquido e gasoso maior do que o ponto de ebulição, ele se encontra no estado gasoso. Então, logo, ele se encontra no estado líquido, né? E para finalizar, o pentano, ó. Então, o pentano, olha só, o ponto de ebulição do pentano, ponto de fusão, menos 130. Vamos seguir assim, sempre fusão, ebulição. O ebulição, 36. Não é isso? Olha. Então, a 50 graus Celsius, olha, aqui
ponto de fusão, sólido, líquido, ponto de ebulição, líquido, gasoso. 50 é maior que 36, então o pentano se encontra no estado gasoso. Tudo bem? E aí, galera, espero que vocês tenham entendido, tá bom? E nós vamos para o próximo aqui, e o último, se eu não me engano, que é o número 3 dos exercícios propostos. Tá? Olha, então vamos lá. Ele te deu o quadro aí, vamos ver se a gente, rapidinho, eu sei que vai ficar extenso, mas, né? Ele te deu aí o quadro falando do ácido acético, né? Que o ácido acético, o ponto de fusão dele, olha, o ponto de fusão do ácido acético é 17 graus Celsius, né? E o ponto de ebulição dele, 118 graus. Não é isso? Ó, do ácido acético. Presta atenção, tá? Depois ele deu o bromo, cujo ponto de fusão é menos 7 graus Celsius. E o ponto de ebulição, 59 graus Celsius. Tudo bem? Ó? Então vamos lá. Aí ele falou o seguinte: ácido acético e bromo, sob pressão de OTN, estão em recipientes imersos em banho, como mostrado. Então aqui, olha que chique, né? Ele deu para vocês aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês sem tremer, né? Olha, aqui ele deu os dois recipientes e os recipientes estão mergulhados numa substância. Olha, ele te deu o ácido acético mergulhado no óleo a 150 graus Celsius. E me deu aqui o bromo mergulhado na água líquida em equilíbrio com o gelo. Então presta atenção aqui, olha. Quando a água estiver líquida em equilíbrio com o gelo, é quando o gelo está mudando de estado físico. E qual que é o ponto de fusão do gelo? O ponto de fusão do gelo é 0 grau, tá? 0 grau.